Olá, meus amigos, vocês que chegam aqui pela primeira vez e a todos que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro especial. O tema central desse mês é A Serviço do Cristo. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar para a gente será o Marcelo Freitas Gil. O Marcelo é presidente da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade, o CEFEC, de Pedro Osório, Rio Grande do Sul. O tema será Fazer o Bem sem Ostentação, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, nós vamos fazer a leitura do capítulo 19 do livro Páginas de Fé, psicografado por Chico Xavier e Carlos Bacelli, por espíritos diversos, e em seguida a nossa prece inicial. E o título é Nossas Obras. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas criamos, no círculo em que vivemos, pensamentos, palavras e ações, que por força da lei reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso tenhamos o verbo a desarticular na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação de companheiros. Porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem, de imediato, ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário mergulhar a palavra nas alegações brilhantes do desculpismo, por inocentar-nos à frente dos outros. Porque se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa dos nossos semelhantes nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos a curtir provações amargas que nos restaurarão o equilíbrio, à maneira de um remédio salutar. Não ouvides que os atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal, no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. Faze o mal e a sombra se te expandirá das próprias lágrimas. Disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. E consoante os princípios em que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando-nos a ascensão ou a queda, a bem-aventurança ou a aflição. Essa é uma mensagem de Emmanuel. E agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, nosso maior exemplo, Jesus. Pedindo aos benfeitores da Casa da Irmã Rosa e a esse nosso querido amigo que nos envolva nas suas vibrações de amor, de consolo e de paz. Assim como o nosso querido palestrante, Marcelo, que trará as palavras deste nosso amigo Jesus enquanto esteve aqui na Terra. Que possamos ter o coração aberto e os ouvidos prontos para ouvir e receber as mensagens do nosso amado Mestre. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ouvir o Marcelo Freitas.
Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, para analisarmos um item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Fazer o Bem sem Ostentação. Eu acredito que a profundidade dos ensinamentos de Jesus é tão grande que nos permite realizar diversas interpretações das passagens do Evangelho. Então, podemos ter vários olhares sobre cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou trazer a vocês hoje um olhar a respeito desta passagem do Evangelho. Quando Jesus nos recomenda fazer o bem sem buscar com isso nenhuma retribuição, fazer o bem sem ostentarmos. É nesta passagem do Evangelho que Jesus nos diz que o que nossa mão direita faz não deve ser visto, percebido pela nossa mão esquerda. Numa passagem simbólica em que nos recomenda, portanto, fazermos o bem, ajudarmos o próximo, sem ostentarmos o ato que estamos praticando, sem colocarmos esse ato em evidência, porque o que importa é estarmos bem com a nossa própria consciência. Então, o olhar que eu trago para nós analisarmos hoje é a respeito da prática do bem em si. Por que, afinal de contas, praticar o bem é tão importante? Por que devemos nos empenhar em praticar o bem? Por que Jesus nos recomenda tanto a prática do bem e, por consequência, hoje a doutrina espírita dá tanta importância à prática do bem, à caridade? Nós sabemos que a moral da doutrina espírita não é outra senão a moral do Evangelho. Por consequência, como a prática do bem é central na moral do Evangelho, é também central na doutrina espírita. Mas afinal, por que isso? Por que devemos praticar o bem? Por que devemos nos empenhar tanto na prática do bem? Por pelo menos três razões. É a visão que eu trago para nós refletirmos hoje. Primeiro, por uma questão ética. E depois, por outros dois motivos de natureza prática. A ética é a parte da filosofia que se dedica a estudar a moral, que é o conjunto de valores e de princípios que nós, individual e coletivamente, abraçamos. O conjunto de valores e princípios que nós consideramos corretos, aceitáveis, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Portanto, quando nós dizemos que precisamos praticar o bem por uma questão ética, estamos afirmando que esta prática, a busca pela prática do bem, se fundamenta naquilo que é correto, naquilo que nós esperamos dos outros e que a sociedade espera de nós. Portanto, aí está o primeiro motivo para nos empenharmos na prática do bem. Um motivo, como disse há pouco, de natureza ética. Devemos praticar o bem porque isto é o correto do ponto de vista moral. Devemos praticar o bem porque isto é o que se espera de nós, o que a sociedade espera de nós e o que nós esperamos dos outros. Devemos buscar a prática do bem porque isto é o que está em acordo com os nossos valores e os princípios que norteiam a vida individual e coletiva. Mas a busca da prática do bem não se restringe apenas a este motivo, como muitas pessoas costumam pensar. Porque muitos indivíduos acreditam que se esgota nesta questão, única e exclusivamente, a necessidade da prática do bem.
ou seja, em uma questão ética, em uma questão, portanto, de natureza moral. Mas eu penso diferente, com base nos estudos da doutrina espírita. Analisando este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com base naquilo que nós aprendemos com os espíritos amigos, nós podemos afirmar que existem pelo menos duas outras motivações para a prática do bem. Existem outros dois motivos pelos quais precisamos nos empenhar na prática do bem. Não apenas este, de natureza ética. Motivos que já eram conhecidos por Jesus na época em que ele nos ministrou este ensinamento. E que depois foram melhor explicados em detalhes pelos espíritos amigos. Não apenas nas obras de Kardec, as obras básicas da doutrina espírita, mas em várias outras obras complementares que vieram depois. Porque nós sabemos que a doutrina espírita tem este caráter progressista. O espiritismo está fundamentado nas obras de Kardec, mas não se esgota nas obras do codificador, porque a doutrina é dos espíritos e não de Kardec. E os espíritos nunca pararam de instruir, nunca pararam de nos ensinar. E em relação a esta questão da prática do bem, continuaram nos ensinando e aprofundando este ensinamento e nos levando a compreender outras questões que estão envolvidas na prática do bem. Os espíritos amigos, através de diversos médiuns, não cansam de nos incentivar a praticar o bem e não cansam de nos explicar por que é tão importante praticarmos o bem. E com base nessas explicações que vieram com Kardec e que vieram depois de Kardec, nós conseguimos hoje compreender a profundidade do ensinamento de Jesus a este respeito. E conseguimos, portanto, deduzir, nos dias atuais, que a prática do bem não se fundamenta apenas, portanto, em uma questão ética, moral, embora isso seja central neste ensinamento. Existem outros motivos pelos quais precisamos nos empenhar. Motivos de natureza prática. O primeiro é esse do qual falei, o motivo ético. Devemos praticar o bem, porque isso é o que se espera de nós. Este é o correto do ponto de vista moral. Mas os espíritos nos falando sobre essa necessidade da prática do bem em diversas obras, através de diversos médiuns, abriram outros campos para a nossa análise. E hoje, com base nisso, eu trago a vocês outros dois motivos de natureza prática, pelos quais precisamos nos empenhar na prática do bem. O primeiro deles diz respeito à melhora do mundo. Todos nós sonhamos com um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor. Queremos um mundo melhor para nós. Queremos um mundo melhor para as pessoas a quem amamos. Queremos um mundo melhor para os nossos descendentes, para as próximas gerações que virão, e inclusive pela ideia reencarnacionista, nós sabemos que muito provavelmente nas próximas gerações estaremos aqui de novo, reencarnados como nossos próprios descendentes do ponto de vista biológico, porque retornamos incessantemente a este mundo, a fim de que possamos contribuir também para o seu progresso, assim como nós evoluímos através das reencarnações. Então, sonhamos com um mundo melhor também para as próximas gerações. E sabemos que este mundo só se tornará melhor, como tanto sonhamos, quando todos nós nos empenharmos na prática do bem. Portanto, aí está um motivo de natureza prática para nos empenharmos em praticarmos o bem. O mundo melhor com o qual sonhamos só se tornará uma realidade para nós e para os outros, no presente e no futuro, quando um número cada vez maior de criaturas aqui reencarnadas
se dedicarem a praticar o bem. A praticar o bem das mais diversas formas. Porque este é um outro olhar também que podemos ter sobre esse ensinamento de Jesus. Porque quando Jesus nos fala sobre a prática do bem neste trecho do Evangelho, pode dar a entender, num primeiro momento, que Jesus está se referindo apenas à prática do bem do ponto de vista material, porque Jesus, inclusive, usa o símbolo da esmola para ensinar a prática do bem, levando muitas pessoas que não compreendem o alcance do ensinamento de Jesus a imaginarem que só é possível praticarmos o bem através de meios materiais, o que não é verdade. Nós, na qualidade de espíritos que somos, agimos no mundo em que estamos através de diversas formas. Nós agimos pelo pensamento, agimos pelos sentimentos, agimos através das práticas concretas que realizamos pelo corpo, inseridos no mundo em que estamos. Agimos pela palavra, que é também um veículo de manifestação do nosso pensamento. Levando isso em consideração, que nós agimos pelo pensamento, pelos sentimentos, pela palavra, pelos atos concretos praticados pelo corpo, nós então passamos a considerar que a prática do bem pode ser realizada através destes recursos que estão ao nosso dispor. Podemos praticar o bem pelo pensamento. Cada vez que oramos, e a base da prece é o pensamento, os espíritos e Kardec nos explicam isso, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós oramos em benefício do próximo, seja o próximo encarnado ou desencarnado, nós estamos agindo. E, portanto, podemos praticar o bem através da prece. Podemos praticar o bem pelos sentimentos positivos. Porque cada vez que nós nos dedicamos a cultivar em nós os bons sentimentos, nós irradiamos energia positiva, que podemos endereçar a quem nós quisermos, através da união do pensamento com o sentimento. Então, quando nós vibramos intensamente o amor dentro de nós podemos irradiar as energias produzidas com base nesse sentimento de amor a todos aqueles necessitados, estejam encarnados ou desencarnados. Portanto, podemos agir através dos nossos sentimentos e, através disso, praticarmos o bem. Podemos também praticar o bem pela palavra. Cada vez que usamos a nossa capacidade de falar para incentivar, para agradecer, para enaltecer, para aconselhar positivamente, estamos praticando o bem pela palavra, pela capacidade que temos de expressar os nossos pensamentos. No mundo concreto em que estamos reencarnados, pela palavra. Porque sabemos que por ela podemos, inclusive, ensinar e exemplificar a fim de que as criaturas se melhorem. Podemos ensinar, podemos agradecer, podemos louvar, podemos incentivar. Enfim, pela palavra nós agimos incessantemente. Vejam que é exatamente isso que estou fazendo exatamente neste momento. Estou falando, vocês aí estão me ouvindo, estão refletindo com base naquilo que eu estou dizendo. Portanto, eu estou agindo neste instante através da palavra. E a palavra é um instrumento que está ao nosso dispor, à nossa disposição para praticarmos o bem. Então, quando nós utilizamos esses instrumentos, nós estamos cooperando para tornarmos o mundo um lugar melhor, da forma como sonhamos. Quando usamos esses instrumentos positivamente para praticarmos o bem, estamos, com isso, contribuindo para tornarmos o planeta que nos acolhe um lugar melhor. Não só um lugar melhor para nós, mas também um lugar melhor para os outros. Não só no presente, mas também no futuro.
E todos sonhamos com um mundo melhor. Sonhamos com um mundo melhor para nós agora e sonhamos com um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virão depois de nós. Pois este mundo melhor com o qual sonhamos só irá se concretizar quando um número cada vez maior de pessoas se comprometer com a prática do bem. Então vejam, este é também um motivo pelo qual devemos nos empenhar em praticar o bem, para concretizarmos um mundo melhor com o qual todos nós sonhamos. Um motivo, portanto, de natureza prática, porque nós queremos esse mundo. E esse mundo será construído por nós mesmos através da prática do bem. Mas há também um outro motivo de natureza prática, pela qual devemos nos empenhar em praticar o bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem provoca uma intensa satisfação pessoal, porque ao praticarmos o bem, ficamos em paz, em harmonia com a nossa própria consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Uma pergunta que já foi feita ao longo de séculos e cuja resposta sempre serviu como elemento de desunião entre os homens. Por isso, Kardec, de modo muito inteligente e perspicaz, realiza essa pergunta no Livro dos Espíritos. E eu sou da opinião que esta questão, a 621 de O Livro dos Espíritos, é a mais importante desta primeira das obras básicas de Allan Kardec. É a minha opinião pessoal. Não que as outras questões não sejam importantes. Elas são, sim. Mas, no meu entendimento, esta questão, a questão 621, é central dentro da doutrina espírita. Porque esta pergunta, como falei há pouco, sempre dividiu os homens. Porque cada homem, ao longo dos séculos, respondeu a esta questão com base na sua religião particular. Então, se fizermos essa pergunta a um cristão, onde está escrita a lei de Deus, ele certamente responderá que está na Bíblia. Inclusive, há diferenças nisso entre católicos e protestantes, porque a Bíblia católica tem diferenças pontuais em relação à Bíblia protestante. Mas se fizermos essa mesma pergunta a um judeu, a sua resposta será outra. Se fizermos a mesma pergunta a um mórmon, a sua resposta será outra. Se fizermos a mesma pergunta a um budista, a um seguidor do hinduísmo, a sua resposta seguramente será outra. Esta questão sempre dividiu os homens na medida em que todos os homens sempre disseram que a lei de Deus está escrita no livro sagrado de sua religião. E Kardec propõe essa questão aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. A lei de Deus não está escrita em livro sagrado algum, embora os livros sagrados contenham importantíssimos ensinamentos para nos harmonizar com a lei de Deus. Mas ela, de fato, está escrita na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. No íntimo, nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Sabemos quais são os atos que nos harmonizam com a lei divina e os que nos desarmonizam com a lei divina. E fazer o bem nos coloca em paz com nossa própria consciência. Um indivíduo que pratica o bem, porque sabe intuitivamente, inclusive, que o bem é o que se espera dele, que sabe que a prática do bem é o que se espera dele, permanece em paz com sua própria consciência. E não há satisfação maior e melhor do que esta. Portanto, fazer o bem faz bem. Um indivíduo que se dedica à prática do bem, ele permanece em paz com a sua própria consciência. Ele experimenta uma satisfação imensa. A satisfação de estar em harmonia com a lei divina que está escrita na sua própria consciência.
Mas essa satisfação, ela não é apenas de ordem psicológica, porque o indivíduo que pratica o bem fica então em paz com sua própria consciência. As pesquisas na área médica demonstram que a prática do bem produz resultados até mesmo sobre o corpo físico. Pesquisas demonstram que quando nós nos dedicamos a praticar o bem, nós inclusive fortalecemos o nosso sistema imunológico, porque a prática do bem torna o indivíduo um ser em equilíbrio com a sua própria consciência. E um ser em equilíbrio é um ser que está em harmonia. Esta harmonia é de ordem espiritual, que se reflete no aspecto psicológico do indivíduo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, mas que se reflete também no seu corpo físico, porque nós somos espíritos reencarnados e nós sabemos que as questões de ordem psicológica, que se referem aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, que se referem às nossas emoções, se refletem sobre o nosso corpo físico, porque mente e corpo permanecem ligados, célula a célula, em seres reencarnados como somos nós, espíritos que aqui viemos para progredir, para avançar e para construir a nossa própria felicidade e a felicidade do mundo, que nos abriga, que nos acolhe. Então, a prática do bem, além de produzir uma intensa satisfação a nível psicológico, por se traduzir em harmonia com a lei divina que está escrita na nossa própria consciência, reflete-se sobre o nosso corpo físico, fortalecendo o nosso sistema imunológico, nos tornando indivíduos saudáveis. A prática do bem nos torna indivíduos saudáveis. Saudáveis do ponto de vista social, porque a prática do bem melhora o nosso convívio com os outros, com aqueles que estão à nossa volta. Todos gostam das pessoas boas, altruístas, benevolentes, que praticam o bem. Portanto, as pessoas que assim são se relacionam melhor com os indivíduos à sua volta. A prática do bem nos torna saudáveis do ponto de vista psicológico, porque passamos a viver em harmonia com a lei de Deus inscrita na nossa consciência, o que se reflete nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. E a prática do bem também nos torna indivíduos saudáveis do ponto de vista biológico, o que é extremamente importante, particularmente no momento em que nós estamos vivendo, porque estamos atravessando aí uma pandemia onde nós estamos enfrentando um vírus, um agente que precisa ser combatido em nós mesmos pelo nosso próprio sistema imunológico. A medicação, as vacinas nos auxiliam nesse sentido. No entanto, sabemos que na luta contra um vírus, quanto mais saudáveis estivermos, maiores as chances nós teremos. E a prática do bem nos torna também indivíduos saudáveis do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista material. Então, também precisamos praticar o bem para sermos felizes, para experimentarmos satisfação, para estarmos equilibrados, em harmonia com a nossa própria consciência. E alguém ouvindo isso pode nos perguntar, mas isso não é egoísmo? Praticarmos o bem buscando a satisfação? Não. Jesus já nos diz em outro trecho muito famoso do Evangelho que devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, precisamos nos amar. O egoísmo é quando nós buscamos satisfazer única e exclusivamente os nossos interesses, os nossos objetivos, os nossos anseios, inclusive pisando
nos outros, se isso for necessário, para atingirmos os nossos próprios objetivos. Isto é egoísmo. Agora, quando nós buscamos a satisfação por intermédio da prática do bem, nós não estamos sendo egoístas, ao contrário, estamos sendo altruístas. Estamos buscando a felicidade através da construção da felicidade dos outros. Estamos buscando a satisfação através da geração de satisfação para os outros. Estamos buscando o bem para nós mesmos através da prática do bem referida aos outros. Então vejam, meus amigos, a profundidade deste ensinamento de Jesus, quando Jesus nos recomenda a prática do bem sem qualquer tipo de ostentação. Ou seja, a prática do bem referida a nós mesmos. Não devemos buscar praticar o bem para com isso ostentarmos e aparecermos aos olhos dos outros. Devemos buscar praticar o bem porque temos a lei de Deus escrita na nossa própria consciência. E queremos e precisamos ficar bem conosco, com o nosso íntimo, com a lei divina que está escrita na nossa consciência, para nos sentirmos satisfeitos, para nos sentirmos equilibrados, para nos sentirmos em paz, porque não há nada melhor do que estarmos em paz. E o indivíduo que está em paz é aquele indivíduo que está agindo de acordo com a lei divina que está escrita na sua própria consciência, no seu interior, onde Deus sabiamente escreveu a sua lei, para que nós possamos descobrir isso através de um processo de interiorização. Quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos. E quando nós descobrimos que a prática do bem é uma necessidade para nós. A prática do bem não é para ficarmos bem aos olhos dos outros. A prática do bem é para nós nos sentirmos bem. É para que nós alcancemos a paz. É para que nós alcancemos a harmonia com a lei divina que está escrita em nós. Então, quando Jesus nos recomenda a prática do bem sem ostentação, ele está com isso nos dizendo, em uma linguagem simbólica, que essa prática deve ser incessantemente buscada para a harmonização do eu interior, e não para a nossa harmonização de acordo com as convenções humanas. Por isso eu disse no início da minha fala de hoje que não há apenas um motivo de natureza ética para buscarmos a prática do bem. Há outros motivos aí, que Jesus, na sua época, já conhecia na qualidade de governador espiritual da Terra, mas que as pessoas, há 2000 anos, não tinham ainda condições de compreender, condições de entender em profundidade, mas que hoje nós, graças à doutrina espírita, conseguimos compreender. Porque um dos objetivos da doutrina espírita é colocar ao alcance de todos a profundidade plena dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo tem como meta, tem como missão nos ensinar, descobrir o que está coberto por um véu em termos dos ensinamentos do Cristo. Colocar esses ensinamentos ao alcance de todos nós, em toda a sua profundidade, em toda a sua plenitude. E em relação a este capítulo, nós podemos claramente ver isso ao longo do desenvolvimento da doutrina espírita, não apenas nas obras básicas, mas depois, como falei no início, com as obras complementares, quando os espíritos em instruções através de diversos médiuns, como Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, Ivone Pereira e outros tantos espíritos amigos, vão desvelando esses ensinamentos e nos mostrando a profundidade e o alcance daquilo que disse Jesus. Então, o fazer o bem sem ostentação tem toda essa profundidade. Não devemos buscar essa prática apenas porque ela é correta
do ponto de vista ético, apenas porque é isso que se espera de nós, porque é isso que a sociedade considera o correto. Porque se agirmos assim, estamos pensando única e exclusivamente na ostentação da nossa prática. Devemos buscar a prática do bem porque temos o senso de coletividade, porque desenvolvemos o senso de coletividade. E desenvolvendo esse senso, percebemos o quanto isso é importante para todos nós. E também porque nós percebemos que fazer o bem nos faz um imenso bem, nos produz uma intensa satisfação, nos torna indivíduos melhores, mais saudáveis, equilibrados, em plenitude e em paz. Por isso eu digo, devemos aproveitar todas as oportunidades de praticarmos o bem, absolutamente todas. Porque quando nós desperdiçamos, meus amigos, uma oportunidade de praticar o bem, esta oportunidade está perdida. Ela não volta nunca mais. Quando amanhã surgir outra oportunidade, como a própria palavra está dizendo, será outra. Aquela que perdemos ontem não volta mais. Ela está perdida para sempre. Portanto, que os amigos espirituais nos auxiliem sempre a percebermos todas as oportunidades que temos de praticarmos o bem e nos empenharmos nisso para verdadeiramente transformarmos o mundo em um lugar melhor e para verdadeiramente alcançarmos a paz como sinônimo de harmonia com a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Então, para encerrar, eu convido vocês a realizarmos uma prece. Lembrando a todos que este é o momento, inclusive, para fluidificarmos a água. Quem tem aí o seu copo d'água, a sua jarra com água, para nós fazermos a prece durante este período, os amigos espirituais estarão certamente fluidificando a água, para que nós possamos também usufruir dos benefícios dos fluidos salutares ministrados pelos amigos espirituais. Eu convido vocês neste momento a buscarmos serenar o nosso coração e a nossa mente, elevando o nosso pensamento, a fim de pedirmos aos amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos mentores, aos mentores da casa espírita que frequentamos, aos nossos protetores espirituais, que nos auxiliem a compreendermos a profundidade deste ensinamento de Jesus a respeito da prática do bem sem ostentação, mas que nos ajudem também a percebermos no dia a dia todas as oportunidades que surgirem para sermos úteis a nós e ao nosso próximo, praticando o bem. Para que possamos praticar o bem através de todas as formas ao nosso alcance. Pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, pela palavra, pelos atos concretos que praticamos pelo corpo. De modo a que nós possamos jamais desperdiçar uma oportunidade de sermos úteis e de praticarmos o bem aos nossos companheiros de jornada. Que assim seja.